Fala pessoal, Eric Mello aqui, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios na Genetec e hoje gravando mais um episódio da nossa série aqui para o mês de outubro e hoje eu tô com a Cibele, eu vou apresentar ela aqui rapidinho. A Cibele é formada em História pela USP e muito inspirada pelas revelações do Edward Snowden, e pelos movimentos de cultura livre, ela começou a entrar nesse universo de segurança, né, Cibele? E hoje já atua há mais de 10 anos aí em cibersegurança, 5 anos especializados em Cyber Threat Intelligence. E é palestrante. Ela colocou aqui na bio dela 2 eventos, porque senão seria um podcast para falar só os eventos que você palestra, né, Cibele? Tipo isso, ela tá palestrando bastante. Então, na DEFCON, Besides Las Vegas, em outros eventos internacionais e nacionais e até também intercontinentais. A gente estava falando agora, você está indo para Tailândia. Estou indo para Tailândia para o evento da Kaspersky, sim, acho que é o único que eu fui para a Ásia. Ainda não tinha, não, já tinha ido para a Ásia, mas era para outro evento. Então, esse ano então também fui para o LEREC em Paris, fui para a DEFCON com a minha Village. No Brasil, acho que eu rodei metade do Brasil esse ano. Não dá para reclamar. Que legal. E obrigado, então, por você ter conseguido um tempinho aqui nessa agenda super movimentada, sacrificar um pedaço do seu sábado para esse bate-papo aqui. Imagina, eu que estou felizona pelo convite, de verdade. Obrigada. Valeu, Cibele. Gente, vamos começar, então. Fala um pouquinho para a gente aí dessa sua história, como é que você saiu ali de história para cibersegurança, como é que isso se conecta? Na minha cabeça, isso assim, é uma linha reta, né? Assim, não tem muita diferença. Fiz faculdade de História, nunca trabalhei na área. O diploma da USP é lindo, maravilhoso, letras góticas, preto e dourado. Mas aí terminei a faculdade, e aí? Que eu não queria ser professora. Até então, Deus me livre de ser professora. Que coisa horrorosa. Tanto que eu fiz uma aula só, né? Para aula de ser professora. Falei, Deus me livre, nunca mais. E eu trabalhava como produtora de arte e tecnologia, né? Arte, tecnologia, tal. Como é que acontecem as coisas? Como é que funciona? Comecei a me interessar. Comecei a aprender um pouco de código. Aí eu descobri que eu odeio codar. Não é meu negócio codar. Aí comecei a ir atrás de pessoas e eventos que tratassem muito dessa parte mais de tecnologia. Aí descobri segurança, descobri o hackativismo, aí a vida mudou, né? Daí para lá, comecei a trabalhar com hackativismo, comecei a me focar mais na parte de cibersegurança, né? Primeiro foi focado no ativismo pensando em pessoas. Aí a cibersegurança veio depois, porque a gente precisa ganhar dinheiro na vida, né? Mas eu gosto muito do que eu faço. Esse, assim, bem resumidamente, esse tempo que foi de uma coisa para outra. E como é que você vê isso como uma linha reta? Eu já vi você falando, mas eu gosto muito da conexão que você faz. É que foi fluido, foi orgânico. Eu não parei... Nossa, assim, a dúvida da vida. O que eu vou ser quando crescer? Eu até hoje tenho essa dúvida, mas assim, depois de uma faculdade, entrar na USP, que não é exatamente a coisa mais fácil do mundo, né? Você tem que sentar e estudar. As coisas simplesmente foram aparecendo. Claro, não foi de um dia para a noite, né? Isso tudo leva tempo, aquela crise, eu não sei o que eu vou fazer, e as coisas foram aparecendo. A Mozilla apareceu na minha vida, apareceu o Tor Project, então comecei a trabalhar com eles, assim, mas foi uma mudança muito fluida. Então, não teve esse rompimento. Não, vou mudar de carreira. Uhum. Agora preciso fazer tal coisa. Por isso que eu falo que, para mim, é uma linha reta. Não vejo essa grande distinção. Legal. E você também já comentou que tem muita relação, né? O contexto geopolítico, o seu conhecimento em história, então, que embasa bastante isso, e a parte de Threat Intelligence, né? Isso. O que acontece? Assim, durante a faculdade, eu queria muito fazer relações internacionais, só que não abria vagas remanescentes, porque a maioria das relações internacionais é uma molecada super nova que acabou de acabar o colegial, não, porque não existe mais colegial, né? Mas, enfim, esquece essa coisa de idade. Tinha acabado a escola e fazia a FGV de manhã, fazia a USP à tarde,
Era uma molecada que queria entrar para o Rio Branco, quer ser ministro da Fazenda. Então, era muita gente, então não abria vagas. Então, mas eu sempre fazia aulas lá. Não deu, mas continuei com isso. E quando a gente pensa em cibersegurança, é só pensar no mundo de hoje, esse monte de guerras híbridas e conflitos que a gente tem, sempre houve, é que agora está mais explícito. Muitos de cyberataques, quando a gente pensa, por exemplo, em APTs, né, você vê, qual o contexto disso, assim, onde a gente tem que ir mais para trás, né? Não é só ir no bit, escovar bit, tem toda uma questão por onde, né? E a geopolítica faz muito parte disso. Isso eu sempre falo nas minhas palestras e para os meus alunos. Cara, se você não entender minimamente de política, de economia, assim, a geopolítica em si, isso aí é sempre no mundo muito polarizado que a gente está. Mas é isso, aquilo. Não, independente da sua predileção política, isso não importa, faz diferença. Você tem que entender, tanto de um lado para o outro. O gosto pessoal é outra coisa, né? Então, é essencial saber geopolítica. Ainda mais inteligência, né? Como é que eu vou conectar pontos? Inteligência, como é que eu explico o que é inteligência, né? Para os outros, assim. Cyber Threat Intelligence é uma disciplina nova no mercado. É uma disciplina um pouco mais antiga, militarmente falando, né? Mas no mercado é mais recente. O que é o papel da inteligência? Só para contextualizar a geopolítica também, tudo isso. É uma mistura de fofoqueira da Mauerlândia com Mãe Diná. Ou seja, eu estou vendo o que está acontecendo e isso tem padrões, né? Como é que eu posso encontrar esses padrões? O porquê tal ator de ameaça? Por que tal ameaça, vulnerabilidade? Como é que eu conecto isso, né? Aí, a partir disso, eu faço uma predição, né? Predição baseada em, né, o que está acontecendo. Por isso a Mãe Diná. E a geopolítica entra muito nisso, justamente, né? Como é que eu posso pensar num ataque de APT, por exemplo, russo, Coreia do Norte, ou mesmo dos Estados Unidos atacando outros países, tal, tá incluso aí. Pegando um pouco o gancho que você mencionou de cyber warfare, né, a guerra cibernética e tal, isso por si só já é uma interseção, uma convergência bem grande do contexto cibernético e digital com o físico, né? Tá bem evidente. Só que tem vários incidentes que isso fica bem claro também, né? Acho que tem até algumas citações em artigos seus aqui que eu vi que teve um ataque contra o sistema de aquecimento ucraniano no inverno, né? Coisas do tipo assim, a partir de uma ação que é totalmente digital, você causar um impacto físico real, né? Isso, assim, eu escrevi 2 artiguinhos pro LinkedIn fazendo essa conexão. Um é sobre spyware, que aí isso vem muito da parte ativista minha. Spywares, tem um spyware que você compra por, sei lá, $5, você compra e instala no celular do seu companheira do filho, né? Assim, que está literalmente espionando o que a pessoa está fazendo, o que está clicando. Na vida corporativa isso é um malware, né? Afinal de contas, está vendo tudo que você está fazendo. Para quê? Para vigiar o que a pessoa está fazendo. Acontece que esses malwares também são produtos vendidos para estados, por nações, né? Tem as principais, não necessariamente só, muitos spywares são desenvolvidos por inteligência israelense, né? Muitos, eles são muito bons tecnicamente. Isso daí é uma arma cibernética. Em teoria tem que ser controlada, porque se você vende para um país dito antidemocrático, ou que quer que seja, que democracia, né, o conceito de democracia que tem na cabeça das pessoas, se você vende para um país ditatorial, por exemplo, literalmente ditatorial, não supostamente, esse país vai usar para espionar os seus próprios cidadãos, principalmente pessoas de direitos humanos, advogados, enfim, pessoas políticas, qualquer um que seja contra o governo. E assim, a gente teve eu esqueci o nome dele agora, que matou uma pessoa dentro da própria embaixada em Londres. Ou seja, era um sheik, se eu não me engano, e matou. Por quê? Ele usou spyware para saber onde estava essa pessoa que era dissidente do país dele. Não gostei de você. E matou ele dentro da embaixada. Isso
esse é amplamente divulgado, né? Não é eu soube por fontes do Zap, isso estava ali, né? Isso é amplamente divulgado. Então, o spyware serve para isso, muito para controlar isso. Por um outro lado, né, que aí é um tema da minha pesquisa pessoal, né, que teve, por exemplo, bom, contextualizar agora. Sim, indústrias, plantas nucleares ou qualquer infraestrutura crítica, principalmente de país, seja energia elétrica, água, gás, ou seja, que faz funcionar, que se parar aquilo lá, vai ser uma dor de cabeça. Bom, tem a guerra entre a Ucrânia e a Rússia não é de hoje, é por uma questão cultural e de espaço mais do que qualquer outra coisa. E a Rússia falou assim, não, eu quero esse pedaço de terra é meu. Não, Ucrânia, você tem que ser minha. Porque sim, porque sempre fomos amigas, você sempre fez parte aqui da Mother Russia a vida inteira, você tem que voltar para mim. A Ucrânia, não quero. Pois bem, então vamos atacar você. Então tem ataques o tempo todo. O que a Rússia fez? Bom, eles fizeram um ataque contra uma subestação de aquecimento, né? E essa subestação foi na verdade, eles colocaram um malware chamado Frostgoop, né? Que é esse que acho que você leu. Sim. E esse Frostgoop, o que ele fez? Ele fez parar o sistema, fez não funcionar direito o sistema. Quando a gente pensa em sistema industrial, ele é diferente, né? O OT é diferente de TI, que é eu, pelo menos, que é a minha área, né? Ele funciona diferente. São máquinas muito antigas, legadas, com protocolos que não foram feitos para funcionar igual funciona o que a gente usa em servidor. É completamente diferente. Aquela coisa... Ai, cringe, sabe? Como diria os adolescentes, sua filha, minha filha. É muito cringe. Tipo isso. É antigo, então, o que aconteceu? Eles exploraram esse protocolo Modbus, que ele é um protocolo open source, tá? Em tudo quanto que é lugar ele tá. E eles exploraram ele fazendo com que ele não funcionasse direito, mas sobre TCP/IP. Esse foi o primeiro ataque nesse tipo, né, sobre TCP/IP, né, no protocolo Modbus, que foi feito por um ator de ameaça. O que aconteceu? Ele simplesmente fez parar de funcionar ou funcionar. Ele fez com que parecesse que estava, em vez de estar 20 graus, 22 graus, que é mais ou menos uma temperatura ambiente, parecendo que estava essa temperatura, mas despencou esse valor, foi para 0 ou 5 graus. O problema é que a Rússia é muito frio no inverno, tal qual a Rússia e a Ucrânia são muito, muito frios no inverno. E aí todo mundo passou frio, ou seja, o sistema de aquecimento não funcionou e demorou 2 dias para aquilo voltar a funcionar, porque eles não estavam vendo o problema, né? E esse Frostgoop, aí a coisa minha de pesquisadora, ele foi bonito, sabe? Aquele ataque você fala, shut up, take my money, foi tipo isso. Um código limpo, 200 linhas, escrito em Go. Ele não explorou nenhum zero day, ele usou o low bin das indústrias, né? Ou seja, o que a própria indústria tinha ali né, de funcionalidade, explorou aquilo. Ou seja, foi um ataque muito bonito, né? E aí, isso conecta com a minha pesquisa. Como é que a gente correlaciona ataques a infraestruturas críticas, principalmente a protocolos legados que está no mundo inteiro, isso não vai diminuir porque é muito caro, porque é muito trabalhoso, assim, é muito problema para trocar isso tudo. Isso não vai acontecer. E aí tudo gira em torno de dinheiro. Então a gente pensa nisso, infraestrutura crítica, protocolos legados, toda essa geopolítica que acontece, porque esses ataques são não só, mas tem ataques motivados financeiramente, outros por poder, por inteligência, né? Então, geopolítica e crise climática. Como isso afeta a crise climática? Assim, aumenta a crise climática, não só pelo uso de repente, ter que usar, por exemplo, outro tipo de aquecimento em lugares que cai muita neve, mas também isso pode retardar... Na verdade, a superfície de ataque é muito maior quando você tem tecnologias para ajudar a não ter esse evitar a crise, né? Ter uma questão climática, então é uma superfície de ataque maior que eles estão explorando. E usando o clima
como mote disso. Então, vamos aproveitar que está muito frio, que está muito calor, que tem seca, que tem isso e aquilo. Então, assim, parece viagem, mas juro que faz sentido. Assim, tem mais exemplos disso, mas faz sentido. E você mencionou alguns exemplos de governos usando essas ferramentas para fazer ataques direcionados e tal, mas tem também o lado hacktivista também, que usa também bastante desses protocolos legados e de forma mais distribuída, né? Não sei se você conhece o Occupy the Web, é um hacktivista. Ele tem um grupo Hackers Arise e ele estava bem envolvido nessa guerra Rússia-Ucrânia, né? E uma das ações ali que o grupo dele fez foi, e aí conecta bastante com o mercado de segurança física, que é o que a gente está falando principalmente aqui, eles hackeavam câmeras de segurança do país ali, principalmente da Ucrânia, para tentar coletar informação se tinha algum crime de guerra acontecendo, então coletar evidência disso daí, né? E outra ação que ele fez foi justamente explorando esses protocolos legados que você falou, então protocolo SCADA, e ele guardou isso, assim, falou, isso daqui é uma alternativa atômica, porque se tiver algum ataque contra países que não estejam participando ativamente do conflito, a gente vai por esse caminho, ou seja, é mais ou menos o que você falou, né? Esses protocolos legados, praticamente, eles são a espinha dorsal ou a sustentação de muita da infraestrutura crítica que um país depende, né? Então, você acha que é coerente essa comparação como uma alternativa nuclear? Ou é um exagero, Assim, talvez? eu não sei se é exagero, assim, tem muita coisa que a gente não sabe e nunca vai saber, não vai ter ideia do que possa acontecer, né? Assim, não sabemos. Quando a gente pensa em infraestrutura crítica ou, assim, esses protocolos OT, assim, às vezes não é fazer não funcionar, às vezes é só funcionar um pouquinho, com um segundo de diferença, já é um problemão, né? Por exemplo, está cortando papel, tem que cortar um círculo perfeito. Mas se eu atraso 1 milissegundo de como isso deve funcionar, vai cortar tudo torto. Às vezes esse pequeno milissegundo faz diferença e às vezes esse erro ajuda a não funcionar em vez de parar tudo de uma vez. Eu não sei se é uma alternativa à energia nuclear, porque eu estou lendo, inclusive, agora o livro sobre Stuxnet, né, que teve de novo um ataque recente de Israel contra a planta nuclear do Irã, né? Então, e aí? O problema é que se atinge de fato E aí? Pode acontecer muita coisa. Mas também para a infraestrutura de um país, assim, é tudo muito mais complexo. Com uma guerra nuclear, todo mundo morre, acabou. Mas parar também a parte infraestrutura crítica, por exemplo, que aconteceu em Gaza, também, e aí? Não tem país. Eu não sei se é uma alternativa, é a palavra, mas é um caos generalizado, né? Assim, é algo que você fala, e a hora? E agora? O que acontece? E ainda só continuando nesse tema, bom, você viu que é um tema que eu gosto bastante Claramente, também, né? a gente pode ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Você vê algum caminho para onde a gente possa seguir? Como você falou, né? Essa tecnologia antiga, ela é, cara, super necessária, né, para que tudo funcione. É cara para você fazer uma modernização e entendo que o impacto dessa modernização também é complicado, porque você não pode simplesmente, vou parar um PLC aqui que controla minha distribuição de energia dessa cidade, né? Não é uma coisa assim tão simples como você fazer um upgrade de servidor que você tem como fazer de maneira mais fácil, fazer redundância, tudo. Você enxerga algum caminho para isso? Cara, eu não sei, assim, é passinho de formiguinha manca, né? Assim, as novas indústrias, supostamente, como eu tô, de novo, voltando, que era o meu tema de pesquisa atual, sobre energia limpa, renovável. Então,
já é mais moderninho, já consegue, já tem lá o Arduinozinho, um firewall para proteger a coisa, que é caro, mas já veio lá by design, né? Então já foi desenhado para ser assim. Essas que não foram desenhadas para ser assim, o que acontece? Você vai pondo camadas por cima de segurança, porque imagina uma indústria de corte, de automobilística, de energia, de água. É muito difícil. Então, assim, aí é aquele lado, precisa profissional qualificado. Tem. Quer. O mercado não está pagando bem. Se o mercado não está pagando bem, a qualificação vai acabar dependendo de quanto você paga. Não é bom, mas é a verdade, né? Então, eu não sei se tem uma solução, além de pagar bem e investir. Na verdade, investimento, né? Porque a maior parte dessas indústrias, principalmente as mais antigas, é uma generalização, mas nem toda indústria, né? É bom deixar isso claro. Não vai investir, porque segurança até hoje não é vista como essencial. Né? Pode ver, grandes empresas têm uma pessoa em segurança que provavelmente veio de TI. Né? Isso não dá. Em cibersegurança, você sabe que é muito mais que isso. Então, tem que... É investimento. Não tem como. Essa é uma pergunta maldosa, né? Não tem resposta para isso. Não tem resposta. Né, dinheiro. Investe que você melhora. Tá. E ainda um pouco conectado com isso, você também falou bastante sobre vigilância, né? Você falou sobre spyware, tudo ali, e também em um dos seus artigos, né? Eu fiz a lição de casa pra gente bater esse papo aqui. Eu vi. Obrigado, alguém leu. Valeu. Imagina. E aí, ainda conectando com vigilância, né? Além da vigilância que é puramente cibernética, os spywares que você falou, tem muitos, não sei se muitos, mas tem alguns governos que utilizam outras tecnologias mais físicas, câmera, por exemplo, para fazer a detecção de minorias, para identificar minorias. Você deu um suspiro aí, eu acho que você tem coisas para falar sobre isso. Por quê? Porque, sim. Bom, não tem como aí não incluir AI, machine learning, tudo. É algo que, assim, é muito discutido, mas eu acho que é muito pouco entendido. Não tem como regredir com inteligência artificial, aprendizado de máquina. Não tem como voltar. Porque no meu tempo era mais fácil. Porque a gente pensava. Não tem como. Existe, tá aí, só vai melhorar para muitas coisas. Muitas câmeras já têm essa capacidade de identificar. Por exemplo, essa da questão de minorias. Quando a gente pensa em minorias, não é de números, né? É minoria étnica, que não necessária é racial, mulheres e tal. Sim, agora já está muito mais avançado, mas até não muito tempo atrás, não conseguia distinguir um rosto de uma pessoa preta. Por exemplo, se você colocasse aquelas máscaras brancas, distinguia. De uma pessoa preta, não. E quantos falsos positivos tem isso? Então, é uma tecnologia ainda... Eu acho que é muito complicado você usar isso como uma forma... Sim, é isso, sabe? Final, olha, eu vi que você, no meio da multidão, você é uma pessoa procurada pelo governo, pela polícia, você é um traficante. Se a gente pensa em grandes nomes, tipo, sei lá, terrorismo ou pseudo-terrorismo que estados e nações falam que são, é uma história. Mas se você pensa que também não deixa de ser uma questão racial. É muçulmano. Você, Eric, com essa barba, é muçulmano, acabou. É terrorista. É isso, assim. Mas se você pensa principalmente com traficantes, isso, aquilo, é preto. O que vai acontecer? Vai prender. Já tiveram trocentos mil exemplos de falso positivo, né? E aí... Vamos além, sim. Empresas que usam isso para detectar que não deveria, né, por lei, você não deveria para detectar se eles estão fazendo o trabalho direito, né? Tem isso. Então, não usa só a câmera com AI, mas usa uma câmera também, né? Sim, então, esse tipo de vigilância sempre existiu, sempre vai existir, né? Mas é muito problemático se você pensa numa questão ética ou que
certo ou errado é muito complexo, né? É muito filosófico pensar nisso. Mas tem, né? Assim, óculos hoje em dia, você tem o óculos da Meta que grava o que você vê, fala e tudo mais. Mas antes disso já existiam esses óculos espião na Amazon. Você comprava por 20 euros. Assim, então posso estar te espionando, você não sabe? Não, não tô, tá? Só para deixar claro. Não estou usando nada. Mas, assim, é muito barato, né? É muito fácil você esconder. A gente compara com aqueles filmes de espiões da época da Segunda Guerra, Guerra Fria. Não assim, é muito diferente hoje em dia, né? A tecnologia é ubíqua, tá em todos os lugares, são cada vez mais minúsculos. Não, mesmo em lugares que are gapped, né? Que o computador está apartado da internet, ainda é possível fazer alguma coisa, né? Algum momento tem que atualizar aquele computador, por exemplo, e assim sucessivamente. O próprio caso do Stuxnet que você mencionou é um ambiente offline que foi atacado, né? Em teoria, não daria, assim, é muito louco. Como é que chama? This is the way the world ends, told me the world ends. Eu não lembro direito o livro. Aí começa contando desde quando começou a NSA, como o governo dos Estados Unidos começou a planejar esse ataque contra Israel. Não, aí eles colocam em dúvida se foi Israel, né, contra o Irã ou foi os Estados Unidos. É uma jornalista dos Estados Unidos que fez várias entrevistas com militares dos Estados Unidos. Então, não sim, aquele assim, não, você está inventando, sabe? Querendo criar conspiratório. Então, é muito louco pensar nisso, né? Porque essas grandes indústrias, principalmente nuclear, não tem como estar conectada à internet. Se está conectado à internet, ela vai ser comprometida. Ponto final. Querendo ou não. Só que em algum momento, a AirGapped, ela tem que ser atualizada. Você concorda comigo? Mesmo que você não possa colocar o pendrive lá, agora, justamente por causa disso, ninguém pode colocar pendrive em lugar nenhum, né? Por isso. Então, não tem como. Cara, vamos mudar completamente o tom da conversa agora. A gente tá muito pesado. Tá, né? Não, mas é um tema muito legal esse. Eu gosto muito, muito, muito. Vamos falar do La Villa. Inclusive, eu tô em homenagem aqui. A minha é desse ano. A minha do ano passado. Foi do primeiro ano. Foi. Né? No ano do lançamento. Fala um pouco do La Villa Hacker, que você é cofundadora. Cara, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou a única mulher e a única brasileira ainda, né, na La Villa Hacker. O que é a La Villa Hacker? É uma village dentro da DEFCON. DEFCON é o maior evento de hacking e cibersegurança, né, do mundo. Mesmo esse ano, que foi muito complicado porque foi proibido muitos vistos, pessoas de entrarem nos Estados Unidos, estava muito cheio. Menos que os outros anos, que eu já fui, mas estava muito cheio. E foi a primeira vez em 32 anos de DEFCON que a gente teve uma village dedicada a pessoas que falam português e espanhol. Que a gente sabe que também tem muita gente nos Estados Unidos, né? Ou que está lá imigrou legal ou ilegal, documentado ou sem documento, e muito profissional também que trabalha lá. E tem muita gente que viaja para os Estados Unidos justamente, né, que são de cibersegurança, que quer estar lá, que de repente tem alguma coisa a dizer, mas não domina totalmente a língua. Então, é muito bacana ter essa village que justamente fala, cara, aqui na América Latina a gente é legal. Tudo bem, fala espanhol na Europa também, e Portugal fala português, mas é muito focada nessa parte mais latina, mas, obviamente, pessoas que falam essas línguas que não são da América Latina também são bem-vindas. Então, é muito, muito legal ver isso, sabe? E dentro da DEFCON, pessoas que apresentando em português e espanhol para uma galera, e mesmo muito gringo vai lá ver. Isso que eu ia comentar, não é só que fala inglês e espanhol. Quando eu tava lá, eu tinha alguns falantes de inglês, né, ali. Sem entender plenamente, mas estava ali curtindo a La Villa. Esse ano a gente melhorou, a gente colocou um programinha que traduzia simultaneamente para inglês, né? Se você estava falando em espanhol, traduzia para o inglês e português. Se estava falando em português, para o espanhol e para o inglês. Então, para a gente conseguir que mais gente ouvisse, né? Então, é muito, muito, muito legal mesmo isso. Assim, então... Não, parabéns. Obrigada. Eu achei muito, muito legal. Eu vi no primeiro ano as palestras lá, eu gostei muito. Foi a primeira palestra sua que eu vi, foi lá, inclusive. É mesmo? Foi. Que foi de Ransomware B-Sides.
Os ransomwares que são não tão mainstream, né? Cara, esse é outro assunto muito legal, quando você fala da fofoca, do universo das fofocas ali. É meu trabalho. Eu sou paga literalmente para falar de fofoca que acontece nas desgraças do mundo, né? Mas ainda sobre La Villa, né? Além desse benefício evidente que é representatividade da nossa região no maior evento hacking do mundo e tal, tem um outro aspecto que eu acho legal também, que é dar mais voz, como você falou, para as pessoas locais aqui, mostrar o seu conhecimento, porque às vezes muita gente vai para esses eventos internacionais muito grandes e você vê só palestra em inglês. E só, basicamente, nativos. Algumas poucas exceções, mas a grande maioria nativos ali falando, né? Mas a gente tem muitas pessoas muito boas na nossa região, né? Nossa. Cara, aqui você tem, assim, se você for falar... Eu não gosto de usar a palavra hacker, assim, levianamente, né? Porque tem gente que encara isso como cybercriminoso e o hacker que faz as coisas, quebra e conserta, pensa fora da caixinha. Então tem uma galera muito, muito boa. E eu ouso dizer que a gente é bom... melhor ainda, porque muitos da gente, a gente teve que aprender na raça. Né? Porque, assim, bem ou mal, ali tem... se a gente pensa principalmente no contexto dos Estados Unidos, já está escrito na língua que eles falam. A cibersegurança ali já existe há um bom tempo, muito mais, e está muito mais maduro que aqui no Brasil. Então, a gente tem que pegar, muitas vezes, material de fora. Hoje está muito mais fácil, óbvio, mas até pouco tempo atrás ainda estava em inglês, tem que traduzir, cursos muito bons, está tudo em inglês. E aí? Então, a gente teve que aprender a raça. Então, a gente tem esse grau ainda da língua. Então, não é que a gente é bom e ainda aprendeu em outra língua e apresenta para eles. Então, por isso que eu acho que é muito legal isso. Aqui tem exemplos, assim, de homens e mulheres que são muito bons. Só que você fala, sério que você fez isso? Caraca. É que acontece, eles acabam indo trabalhar em outro país, outras empresas, assim. Aí localmente fica um pouco defasado, mas tem muitos que falam, não, sou latino e vou continuar fazendo pela comunidade, né? Então isso é muito da hora. Eu vou mencionar um só, tentando não ser muito injusto com os outros que eu não mencionar, mas porque faz muita conexão com a indústria de segurança física. Nesse ano, o Mauro, seu parceiro de palestra da primeira que eu vi lá, ele apresentou o ransomware para implante, né? Não sei se você viu essa palestra. De bioimplante. De bioimplante. Eu acabei não vendo essa palestra dele, mas eu sei que ele já tinha me comentado, né? Ele é um pesquisador, ele é argentino, que mora no Uruguai, então ele pesquisa muito sobre malwares coreanos, né? Aí vai ter agora a V-Sites Pyongyang online. Enfim, né? E, assim, tem essa parte física de malware ali. Como é que você consegue implantar lá? Qual o tamanho, né? E é muito louco, assim, isso. Tem um outro cara, o Danilo, que ele é do Equador, e ele descobriu, acho que 5 zero days em carro, por exemplo. Assim, que é outra coisa física, né? Hardware. E é muito, muito, muito louco isso também. Então... Tem outras pessoas também, não dá nem para ficar falando de a gente vai esquecer, é que essas são pessoas mais próximas a mim. Mas, cara, assim, é muito interessante como essa galera faz essas pesquisas, demonstra fora e todo mundo fala... Uau! Então também tira essa ideia que assim é de virulatice latina, não estou falando do Brasil, latina, tipo, os outros são melhores, a gente só consegue se apresentar aqui. Então, assim, tem muita gente que não se apresenta, mas tem pesquisas excelentes. Aí não quer, porque tem vergonha, isso, aquilo, e está tudo bem, mas a área é muito aberta. A parte legal de cibersegurança é que essa comunidade mais global, se a gente pode dizer assim, é muito aberta, né? Inclusive para quem não fala direito inglês. Porque, assim, a gente tem um sotaque super forte, mas indiano também tem, asiáticos também tem. Esse ano eu fui mentora de um cara que se apresentou pela primeira vez na B-Sites Las Vegas. Ele é um pesquisador japonês. Cara, é muito difícil entender o que ele fala, porque ele tem um sotaque muito pesado, oriental, mas a pesquisa dele era bem bacana também, envolvendo inteligência artificial,
linguagem de máquina e tal, como ajudar em CTI, enfim. Então, assim, as comunidades estão muito abertas, principalmente nesses eventos que são maiores, a ouvir pessoas que não falam a língua e mesmo falando com inglês, que é mais ou menos, fazem um esforço para entender. E se a pessoa não fala, sim, em alguns lugares tem tradução, né, que ajuda bastante, mas é muito aberto a tentar entender. Então, isso que é muito bacana, né? Mesmo em outros lugares, eu me apresentei no Le Hack na França. Isso eu estou me achando insuportável até hoje, né? Com o maior palco que eu palestrei na minha vida e na França. Não falo francês, uma ou outra palavra, mas eu falei inglês. E é legal que as pessoas estavam dispostas a tentar entender meu inglês com sotaque latino na França. Isso é muito, muito legal também. Muito legal e você pode continuar insuportável, porque Ai, gente, é muito... Paris, assim, cara, é Paris. Ele não é o maior evento, ele nem é tão grande, tão conhecido, mas, gente, é Paris. Não, e é uma questão de muito orgulho, né? Você, como brasileira, para falar inglês para francês na França, cara. É maravilhoso. Paris é incrível, é caro, mas é um lugar, caraca, quero voltar. Que legal. Muito, muito. Bacana. Sibeli, então, para a gente terminar, do seu ponto de vista único aí como professora, apesar de você não querer ser professora lá no início, hoje você é professora? E gosto. Que Eu bom. gosto bastante Legal. de dar aula. É mentora, é palestrante, é especialista em CTI, é ativista. Deve ter mais algumas coisas aqui que eu não estou mencionando. Gosto de gato. Eu gosto de gato. Essa é a parte mais importante da vida. Eu gosto de gato. Gato é minha vida. Eu sei pelas suas palestras, eu também tenho dois. Ai, meu Deus. Eu tenho dois. Que mensagem você deixaria aí misturando todas essas suas áreas de especialidade para a galera que está assistindo, que na maioria são profissionais da área de segurança física e não tão inseridos no mundo de hacking e cibersegurança? É algo que eu tenho me confrontado recentemente, né? Estou trabalhando numa companhia aérea e a gente vê muita gente que trabalha na área física de segurança, porque assim, você entra no avião, você tem medo de cair, porque você não tem para onde fugir. Disclaimer, é muito seguro, tá? Muito, muito seguro mesmo. É que assim, essa interconexão entre OT e TI, elas não tem como convergir nem existe. Convergir, mas elas estão juntas. Então, assim, da mesma maneira que eu tenho que aprender minimamente sobre segurança física, né, assim, para poder fazer funcionar, essa galera também da segurança física tem que entender, ou pelo menos fazer aquele mínimo esforço para entender, olha, tem problemas de cibersegurança sobre essa tecnologia física. E não adianta fugir. Ah, isso só me falaram. Porque, assim, isso eu já ouvi, né? Ah, falaram que existe, mas eu nunca vi. Não tem. Tem muita, e assim, só daqui para frente, assim, já de muitos anos, né, para cá, e daqui para frente isso só tende a aumentar, porque a superfície já está que é grande, né, porque para chegar na parte física, muitas vezes a gente passa pela parte cibernética, né, e vai fazer parar aquele programinha, o PLC e tudo mais, tipo, eu fico... para explicar quando eu explico na palestra. Sabe o Homer? Então, ele está usando escada, né? Ele está vendo aquela telinha lá de escada para ver o que está funcionando. Antes do Homer, tem algum outro que está abaixo dele na indústria, lá na usina que ele trabalha, né? Que só está vendo, funciona, sim ou não. Aquele sim ou não, que a galera de segurança fixa está acostumada, continua existindo. Só que vai chegar ali a parte física. Algum malware vai chegar ali. Como? Trocentas formas. Criatividade da galera é infinita para isso acontecer. Desde um implantezinho na mão até, sei lá, uma mensagem de texto, uma figurinha, um thumbnail que você viu na internet que está no seu computador, que por acaso aquilo lá é um malware. É o mundo, né? Por isso que eu gosto de desgraça cibernética. É um negócio que eu gosto, sabe? Não é que eu queira que aconteça, mas quando você vê, você fala... Gente, que legal. Já que aconteceu... Aí, na minha cabeça, funciona igual uma telenovela mexicana. Eu fico imaginando, assim, o mal, que tem aquelas viradas de rosto dramáticas, né? As pessoas, o vilão e os mocinhos, enfim, é isso que funciona. Então, minimamente, eu acho que a gente tem que saber, mesmo que não vá se aprofundar, mas minimamente saber
Agora eu estou disposta a aprender um pouco mais dessa parte física, porque eu não manjo, não é minha área, né? Eu comecei a prestar atenção nela por causa desse meu projeto que eu estou desenvolvendo sobre crise climática e infraestrutura crítica, né? Então, eu preciso saber minimamente para não falar, pelo menos passar vergonha em palestra falando absurdos. Devo ter falado, se eu falei disso. Com certeza eu falei, então eu já peço desculpa e antecipadamente também. Mas estou disposta a aprender. Cara, muito legal. Sibeli, muito obrigado Obrigada, de novo. eu que te agradeço. Foi curtinho, um pouquinho o tempo. Cara, eu queria muito continuar falando ainda sobre os Hanson's B-Sides, que eu adorei sua palestra sobre o tema. Ixi, tem um monte de coisa para falar disso, de malware bancário, então, meu Deus do céu, tem muitos, tem uns que eu sou muito fãs, inclusive. Então, quando você não estiver viajando, me avisa, a gente marca um outro bate-papo, não estiver viajando ou trabalhando tanto, ou quiser bater um papo num sábado de novo. Não, a gente bora marcar, beber não, porque eu não bebo, mas a coquinha zero, bora marcar. Tá bom. Sibeli, muito obrigado. Eu que agradeço, Eric. E, gente, de novo, obrigado aí pelo tempo de vocês. A gente vai deixar os contatos da Sibeli aqui para vocês acompanharem, seguirem. Vale bastante a pena, recomendo. E é isso aí. Na próxima, a gente vai ter outro bate-papo legal com mais gente interessante aqui. Valeu, gente!